Queridos, nós temos falado sobre um Deus que fala. Na verdade, foram 4 semanas que estivemos falando sobre esse tema, buscando de Deus algo que pudesse tocar o nosso coração e a gente descobrir algo mais sobre um Deus que fez questão de falar conosco. Na primeira semana, estivemos falando sobre o princípio de tudo, que Deus era Deus e ainda assim como Criador, como um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, mas Ele faz questão de desde a criação começar a falar, a ter harmonia com o homem. E trabalhamos a ideia da humanidade na pessoa de Adão, se escondendo após o pecado. Na segunda semana nós falamos sobre aquele momento onde Moisés, ele é trazido ao encontro com Deus, um encontro que modifica a sua história e que não há como continuar do mesmo jeito, porque o encontro foi muito forte com Deus. E é um Deus que fala com Moisés chamando pelo nome, um Deus que fala com Moisés trazendo um novo momento de vida para ele, uma nova direção, uma nova história. Semana passada falamos sobre Jesus sendo a maior expressão da fala de Deus. Se Deus Pai fala com Moisés naquele momento, se há uma expressão do homem querendo falar com Deus também, ouvir Deus, em Jesus é a maior prova do amor de Deus. É em Jesus que nós encontramos a maior revelação de toda a história de um Deus que ama e que não se contentou em falar através de homens, através de profetas, de patriarcas, mas um Deus que vem em carne e osso, que vem para ser tocado, para ser tangível, para ser e mostrar e ensinar e falar com o homem de perto. Deus Emanuel, o Deus conosco. E para fechar esse momento, essa quarta semana sobre um Deus que fala, e poderíamos falar o ano todo sobre isso, porque há tantas coisas, Deus fala tanto. Eu dizia semana passada como é difícil tentar falar pontos específicos sobre o que Jesus falou. Falamos sobre arrepender-se, falamos sobre a volta dele, mas há tanto para ser falado. E hoje eu selecionei algo para vocês, porque se já falamos sobre Deus Pai, já falamos sobre o Deus Filho, eu queria hoje falar um pouco sobre o Deus Espírito Santo. E eu creio que nós vamos ter que voltar depois a esse tema. Mas eu queria dizer algo que veio ao meu coração. E algo que depois de ouvir, essa semana eu ouvi bastante Hernandes Dias Lopes. Ele fala muito sobre o Espírito Santo. Algumas falas minhas estão bem influenciadas pelo que eu ouvi dele. Ouvi também alguns trechos que Deus, o Senhor mesmo ministrou algumas coisas ao meu coração. Lembrei de algumas coisas também. E eu separei algumas coisas para compartilhar com vocês. O Espírito Santo. O Espírito Santo talvez seja a pessoa menos falada da Trindade. Talvez seja a pessoa da Trindade que é
que aparece menos na história bíblica, mas que fala tão profundamente conosco. Hoje, fala tão profundamente. Charles Spurgeon dizia que não podia pregar uma só palavra se o Espírito Santo não falasse diretamente aos corações. Todas as palavras dele não fariam nenhum efeito. Na verdade, quando nos convertemos, quando somos transformados, é porque o Espírito Santo ministrou conosco, ministrou a nós. Não há uma pessoa sequer que foi convencida, uma única pessoa que se voltou para Deus, não existe, se não foi através da obra e da fala do Espírito Santo de Deus. Portanto, ainda que Ele não apareça, ainda que não o vejamos, ainda que as Escrituras falem pontualmente apenas em alguns momentos sobre o Espírito Santo falando, mas há coisas tremendas, porque um homem, uma mulher, cheios do Espírito Santo, podem transformar a sua geração. Quando homens, quando mulheres são cheios do Espírito Santo, eles vão ministrar de uma maneira diferente, eles vão caminhar de uma maneira diferente, eles vão agir, eles vão falar, eles vão ser testemunhas, e há toda a diferença. Por isso eu queria que você curvasse a sua fronte, onde você está. Eu queria que você fechasse seus olhos e fizesse uma simples oração. Uma simples oração. Senhor, Espírito Santo de Deus, fala comigo. Que seja o Senhor ministrando ao meu coração aquilo que eu necessito ouvir, aquilo que faz diferença na minha vida, não só hoje, mas que seja dia após dia, em nome de Jesus. Amém. O Deus que fala, pode passar. Espírito Santo, ele é descrito, às vezes, há canções sobre isso, baseados em João capítulo 3, numa conversa que nós vamos falar sobre Jesus e Nicodemos, mas é descrito como um vento, é descrito como algo que você não sabe de onde vem, para onde vai. Assim é o nascido do Espírito, assim é aquele que é cheio do Espírito, que tem uma nova natureza, que tem uma vida agora para ser guiada por Deus. Ele não sabe mais de nada, a sua vida não pertence a ele mais, a sua vida não é mais dele mesmo. Ele precisa ouvir o Espírito Santo, ouvir o sopro de Deus, o sopro divino, o sopro que traz vida, que faz sentido, que traz sentido para a existência, que traz sentido para aquilo que eu faço, que dá gosto pela vida, que me regenera, que me santifica, que me leva adiante a cumprir uma missão em Cristo, a cumprir aquilo que está no propósito de Deus. Esse vento que me guia, que me leva, que me inspira, que me ilumina, esse vento tem nome, é o Espírito Santo. E ele fala, e como fala. Ai de nós, sem entender, sem conseguir discernir o que Deus fala,
sem conseguir perceber Deus ministrando, o Espírito Santo falando conosco. E esse vento, essa ilustração de um vento, que você não sabe como acontece, simplesmente ele vem e comunica algo para você. Simplesmente ele usa uma pessoa, ele faz como ele quer. A maior mensagem que o mundo precisa ouvir. Você tem na mão a melhor boa notícia que alguém, imagine se alguém tivesse a cura do câncer, que boa notícia. Se alguém tivesse a cura da AIDS, que boa notícia para ser anunciada. Nós temos algo muito maior. A boa notícia ela é completa. A salvação. Há uma eternidade que começa hoje, inclusive com curas. Cura para minha alma, cura para o meu espírito e cura para o meu corpo, sim. Por que não? Um dia 4 leprosos, passa uma imagem por favor. 4 leprosos, esses homens e essas mulheres que são abandonados, que saem do convívio da sociedade. Na época de Eliseu, 4 leprosos que estão fora da cidade de Samaria, da área de Samaria, veem o exército sírio rodeando a cidade, pronto para atacar, com o rei Ben-Hadad. E ele, o rei de Samaria, se apavora. Mas Eliseu traz uma realidade que Deus está no comando. E que Deus vai fazer uma grande obra. Esses 4 leprosos, que não tem mais nada a perder, porque sabem que os dias estão contados. E eu quero que você grave isso. Eles não têm nada a perder, porque eles sabem que os dias deles estão contados. E eles pensam: nós estamos sem comida, nós não temos nada aqui, vivemos até fora da cidade. Agora chegam os sírios para completar. Vamos lá tentar comida. Vamos ver se a gente consegue, se a gente vai morrer mesmo. Se a gente morrer sem comida, ou se a gente morrer pela mão dos sírios, pelo menos a gente morre mais rápido. Vamos até lá. E na noite anterior, na madrugada, Deus faz ouvir sons de cavalo, um vento impetuoso aparece, um som de carruagens, de guerreiros, aparece no acampamento sírio. Eles ficam apavorados e acham que Israel, que Samaria vai vir com todos os reis vizinhos, com todos os exércitos vizinhos, e abandonam o acampamento. E os leprosos que não sabiam disso, chegam para pegar comida, e não há ninguém, e andam mais um pouco, e não há ninguém, e há tudo solto, comida à vontade, ouro, despojos, tudo, deixaram tudo para trás, e eles se fartam. Mas um deles diz assim: o que faremos? Nossas famílias, nosso povo está lá, sem saber disso. E há uma frase deles que diz assim: nós precisamos contar as boas novas, nós precisamos avisar. Eles não sabem, eles não entenderam o que aconteceu, o que Deus fez. Eles não estão vendo a realidade que a gente está vendo. Eles não estão vendo a fartura. Eles não estão entendendo que há uma vida diferente, disponível. O quanto nós temos essa disposição. Porque a maior mensagem nós temos
E quantas pessoas não escutam? Lembra que eu disse a você, eles não tinham nada a perder, porque os dias estavam contados. Quem disse que com você é diferente? Quem disse que comigo é diferente? O que me garante que amanhã eu vou estar vivo? O que me garante que amanhã você vai estar vivo? O dia de fazermos a obra do Espírito Santo, de falarmos as boas novas, de anunciarmos Jesus ao mundo, é hoje. Hoje é o dia, porque nós não sabemos do dia de amanhã, e há uma mensagem nas nossas mãos. Pode passar. Essa fala de 2 Reis. A outra coisa que eu queria falar, e estou me delongando um pouco mais nesse primeiro ponto, porque é necessário. Você precisa ler Atos capítulo 2, Atos capítulo 3 e 4. Pedro é cheio, na verdade, essa multidão aí, ó, eu coloquei para lembrar que 3.000 pessoas, 3.000 pessoas, você sabe o que é isso? É muita gente. Escutam a mensagem, se aproxima e é convertida a Cristo. Mas há um detalhe no texto, que isso aconteceu porque todos foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E um homem que é cheio do Espírito Santo, ele vai falar segundo a fala do Espírito Santo. E é o que Pedro faz. Passa um, por favor. O Hernandes diz essa fala: nós não temos tempo a perder. Precisamos pregar sobre Jesus. Sabe o que é que acontece? E eu sei que você conhece o texto. Atos ao derramamento do Espírito. Na verdade, Jesus já havia soprado o Espírito Santo em João capítulo 20, versículo 22. João descreve que Jesus soprou sobre os apóstolos. Vento, mais uma vez, né? Vento. Jesus sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos. Mas é em Atos capítulo 2 que há algo diferente, que há algo sobrenatural, que a manifestação do Espírito Santo, ela vem de uma maneira especial. E a Bíblia descreve que há um vento impetuoso, como que um vento impetuoso entra no cenáculo. Eles estão em Jerusalém, perto das muralhas, no cenáculo, e um vento vem de uma maneira forte, e acontece algo sobrenatural. Sobre as suas cabeças aparecem línguas, que Lucas, ao escrever Atos, descreve línguas como que de fogo. Como que de fogo. Aparece uma língua de fogo na cabeça, uma visão. Eles veem essa visão. E de repente algo sobrenatural. Eles começam a falar, cada um em línguas. E há uma diferença do que hoje se fala de línguas estranhas sobre esse episódio de Atos capítulo 2. O que acontece é que havia, por ocasião da Páscoa, por ocasião das festas, um mover dos judeus vindo de todas as partes dos arredores, e vinham e se concentravam lá. E nesse momento, Jerusalém está tomada
por judeus de vários lugares, pessoas de vários lugares. E os apóstolos e os discípulos que ali estavam, a Bíblia descreve que todos são tomados no Espírito Santo e começam a falar línguas estrangeiras. Você entende o que eu estou falando? Um começa a falar, por exemplo, em cretense. Outro, vou dar os exemplos aqui, são línguas, em macedônio. Outro em sírio. Outro em outras línguas estrangeiras. Como se eu e você agora, um começasse sem saber falar francês, começasse, oui, Jesus, não sei o que, certo? E o outro começasse a falar em alemão, sim, Jesus, e começa a falar. E o outro começa a falar em russo, e outro em outra língua, E o que eles falam? O que eles falam? Eles falam, Deus fez uma poderosa obra, Deus enviou Jesus para operar milagres, Deus o exaltou, Deus o glorificou. E eles começam a pregar Jesus, cada um em uma língua. Essa é a obra do Espírito Santo. Alguns querem dizer que a obra do Espírito Santo é você falar uma língua estranha que ninguém entende. Como eu posso entender isso? Quando o texto vai falar que eles falavam outras línguas e as pessoas entendiam a outra língua. Era uma pregação de Jesus. Era Jesus no centro de tudo. Era Jesus sendo glorificado pelo Espírito Santo. Não que não haja o dom de línguas estranhas. Algo acontece no cenáculo. E Pedro, e a Bíblia descreve que é Pedro e os outros se levantam e começam a pregar Jesus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi exaltado por Deus, Jesus foi glorificado, e Jesus é o Senhor de tudo. Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, esse Jesus, arrependa-se e creia, Jesus é o Senhor. Essa foi a mensagem de Pedro no cenáculo. Como se não bastasse, Pedro sai, vai com João até o templo, Atos capítulo 3, e se levanta no pórtico de Salomão, na entrada principal, e começa a pregar Jesus. E na entrada do templo em Jerusalém, ele começa a falar: vocês mataram Jesus, foi o pecado, é vocês, mas ele ressuscitou. E a mesma mensagem. E a Bíblia descreve que o número de 3.000 se junta, ao número de 3.000 se juntam mais 2.000 homens. Uma revolução acontece em Jerusalém. Agora são 5.000 homens do cenáculo para o templo. 2 pregações em 2 capítulos. Chega a Atos capítulo 4, Pedro é preso e João. Eles são presos, eles são levados à prisão e vão ser levados ao sinédrio. A Bíblia descreve que eles estão sendo julgados por pregarem Jesus como o Messias, como a resposta de Deus para a nação de Israel. E diante do sinédrio, diante dos anciãos, eles dizem: o que vocês querem que nós façamos? E Pedro e João têm acabado de levantar um aleijado, um deficiente,
alguém que eles não tinham nada para oferecer, mas eles disseram: nem ouro nem prata nós temos, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E agora, no sinédrio, está Pedro, João e esse aleijado, que a Bíblia descreve em Atos 4, que havia 40 anos que ele estava aleijado. E agora os três em pé, e o sinédrio olha, sumo sacerdote, sacerdotes, anciãos, todos os líderes, o lugar de julgamento, e eles olham e dizem assim: o que nós vamos fazer? Atos capítulo 4, leia. Não temos o que fazer, o coxo está lá, está curado, está em pé dele, todo mundo conhece esse aí, são 40 anos, vamos só dar uma repreensão neles e vamos liberar, não tem o que fazer não. E são liberados. Só que antes de ser liberado, Pedro se levanta, e a Bíblia descreve mais uma vez o quê? Cheio do Espírito Santo. A Bíblia repete, como que está ensinando eu e você. Nós só podemos fazer a obra de Deus cheios do Espírito Santo. Não podemos fazer na nossa humanidade, não podemos fazer na nossa mão. Nós precisamos fazer a obra de Deus, viver nossa vida para Deus, cheios do Espírito Santo. Senhor, tem misericórdia de mim, fala comigo, me usa, fala comigo. E Pedro é duro. Pedro diz para o sinédrio: vocês mataram o Senhor, mas Ele ressuscitou. Que ousadia! Que ousadia! Uma ousadia tão grande, que o final do capítulo 4 descreve Pedro dizendo que a palavra de Deus foi pregada com intrepidez. Sabe o que é essa palavra? Essa palavra, no grego, ela descreve algo muito tremendo. É quando você não tem reserva alguma, quando não há nenhuma sombra de medo, a total liberdade, liberalidade. Você expõe com segurança, confiança, certeza, como se você fosse testemunha. Essa é a descrição para essa palavra. Eu tenho certeza, igual como que eu testemunhei algo, eu vi, é a mesma segurança. E Pedro, diante do sinédrio, se coloca desse jeito. Como temos falado, eu quero chegar no segundo ponto. Fala, Espírito Santo, Deus que fala, Ele fala conosco assim. Ele fala da palavra de Deus e com intrepidez. Se Ele nos instiga, e se Ele fala conosco sobre as boas novas, e nos coloca a falar das boas novas, Jesus. Boa nova é Jesus na vida, é salvação, é a mensagem da cruz, redenção. E tudo, redenção para a minha vida, redenção para a sociedade, redenção para o meu caminhar, redenção para a vida eterna, é tudo. É o evangelho global, o evangelho integral. É Deus regenerar você pessoalmente, mas também regenerar o lugar do seu trabalho. É regenerar aquilo, o lugar da sua escola, a sua família, tudo. Porque é salvação, é boa nova para tudo. E a segunda coisa, ele fala da palavra de Deus com intrepidez. Passa um, por favor. Orando em todo o tempo, com toda a oração, súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por mim, para que me seja dada
no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério, fazer notório. Verso 20: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. A mesma palavra, a mesma, parresia. Paulo pede oração. Veja, um apóstolo, veja, alguém que escreveu inspirado por Deus, alguém que teve uma vida de tanto sofrimento, enfrentou tantas coisas. Paulo, ele quando escreve aos Efésios, ele pede: me ajudem numa coisa, eu preciso da ajuda de vocês em oração em uma coisa, eu não posso largar isso, eu preciso da ajuda do Espírito Santo para pregar a sua palavra nas cadeias onde eu sou embaixador, nos lugares que Deus me levar, pregar com intrepidez, com liberalidade. Se Deus deu essa consciência a Paulo, nós também precisamos ter. Aí eu vou dizer uma coisa: você tem pregado? Você tem falado alguma coisa de Jesus? Ou a sua vida está passando? Como está a tua vida e o que sai da tua boca? Sua vida não tem nada a ver com Deus só no Caputino, não, Orla Jovem, desculpe. Só no Orla Jovem? Só aqui que você se lembra de falar sobre as coisas de Deus? Talvez no domingo, né? Mas o quanto? Olha, essa palavra me confronta. E Paulo fez uma oração. Hoje eu faço essa oração: Senhor, me ajuda a pregar a tua palavra aonde eu for, e com liberalidade. Não estou falando para você ser inconveniente, são duas coisas diferentes. Pregar sem reservas é você não ter medo de anunciar o Evangelho, mas pregar com sabedoria. Isso não é tirado de nós. Que o abrir da minha boca, o abrir da sua boca, seja uma bênção para quem ouve. Porque se assim não for, que sentido faz? Não somos da confusão, nós somos da paz e da bênção. Pode passar? Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Há uma última coisa, queridos. É como o Espírito Santo fala conosco. Como Deus fala com você. E eu usei essa palavra eu não vi em lugar nenhum da Bíblia não, viu? Eu tentando fazer um resumo, ia dizer para você o seguinte: que o Espírito Santo, ele é esse vento, é como esse vento impetuoso, que ele faz, ele sopra onde quer, como quer. A obra dele não tem a minha agenda, não tem a minha hora, ele faz do jeito que quer. Por isso eu coloquei: ele fala singularmente.
Ele é singular, Ele é único. Só Ele pode falar o que Ele fala, como fala, ministrando ao meu coração, ao seu coração, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, daquilo que eu preciso ser transformado. Passa por favor. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pode passar. Como Deus fala com você? Eu estou encerrando. Como e o que? O que você precisa ouvir de Deus? Houve um homem chamado Nicodemos. Eu quero que você preste bem muita atenção no que eu vou lhe dizer. Olhe para mim, olhe bem para mim. Nicodemos era mestre em Israel. Nicodemos era um homem instruído na lei. Era um homem que entendia quem era Deus. Era um homem que tinha práticas religiosas. Mas em conversa com Jesus, é Jesus quem diz isso para ele. Ele disse algo antes: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Nasça de novo. E Nicodemos, como é possível eu nascer de novo? Porventura eu vou voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus diz: você precisa nascer da água e do Espírito. Sabe por quê, Nicodemos? Porque quem é nascido da carne é um homem natural, é da carne. E quem é nascido de novo no Espírito é um homem espiritual. E é isso aí, ó, é essa imagem. É algo que a gente não consegue saber como vai ser nossa vida. O nascido de Deus, o nascido do Espírito Santo, aquele que foi regenerado, ele se coloca inteiramente na mão de Deus. E ele diz: Senhor, toma a minha mão, toma a minha vida, toma o que eu sou. Eu não quero tomar as minhas decisões mais. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero o Senhor dizer o que eu tenho que fazer. Porque o vento sopra onde quer, como quer. E o vento vai levando você, vai soprando em outra direção. Às vezes a gente é como essa árvore, se segurando. O vento está soprando, soprando, o Espírito está soprando, lhe puxando para você sair desse lugar, para você recomeçar. Sai desse lugar que te prende, essa coisa que te aprisiona, e o vento sopra. Sai dessa vida que você está, faz alguma coisa. Até quando você vai permanecer sem mudar? Só o Espírito Santo nos convence do pecado. João capítulo 16. Só Ele nos regenera. Só Ele quem nos sela. Passa uma imagem. Ele é o Evangelho que nos transforma da água para o vinho, e após isso Ele sela a nossa vida. Você tem um selo já do Espírito Santo. Só o Espírito Santo, só a obra dele nos faz caminhar numa outra direção que nossa própria vontade não quer mais. Fecha teu olho nessa hora. O
se coloca diante de Deus. Eu quero terminar com uma fala que o Espírito Santo fala às 7 igrejas do Apocalipse. Ela diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. É preciso ter ouvido. É preciso ter um ouvido conectado a um coração quebrantado. Um coração que se quebranta diante de Deus e diz: fala comigo, Deus. Eu quero caminhar na direção de ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Eu quero caminhar na direção de ser um homem, uma mulher regenerado, de ser uma pessoa nova. Deus, me ajuda, toma minha vida e sopra em uma nova direção. Fala comigo, Deus. Fala hoje, fala amanhã, fala em cada momento. Ó Espírito Santo de Deus, fala comigo e não me abandona. Senhor, nós fazemos essa oração, Deus. Nós nos unimos com Paulo. Nos unimos com Paulo para que o Senhor nos dê intrepidez para viver uma vida santa, para viver uma vida que agrada ao Senhor, para nos distanciarmos, Senhor, cada vez mais daquilo que nos afasta do Senhor, para ter uma vida que consegue ouvir o Teu Espírito. Ó Espírito Santo, guia-nos na santificação. Nós queremos Te agradar, queremos não apagar a chama que arde em nosso coração pelo Senhor. Não queremos apagar esse fogo que transforma nosso interior. Nem queremos fechar nossos corações, mas queremos ouvir a Tua voz e obedecer, Deus. O Senhor nos ajuda. Que o Senhor possa ser glorificado em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Entregar a Ele nossas ofertas. Você está nos visitando hoje, não fique constrangido em ter que participar desse momento, mas em você desejando fazê-lo, fique também à vontade para fazer nesse momento. Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar.
coração.